Nós vamos fazer a apresentação agora do trabalho Gestão Municipal de Resíduos Sólidos na UGRI 13 e os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse trabalho, apresentado para a 6ª Jornada de Gestão e Análise Ambiental, é uma organização de Cristine Santiago, Túlio Queijo de Lima, da professora Érica Pugliese e do professor Valdir Schausch. Quando nós falamos da temática gestão de resíduos sólidos, é importante que a gente entenda que os resíduos sólidos são todas aquelas substâncias, bens ou objetos descartados originados da atividade humana em sociedade. Essa destinação e disposição de resíduos traz consigo uma série de problemas ambientais de nível global e de níveis regionais e locais, que estão relacionados com a disposição irregular desses resíduos, o volume de geração cada vez mais crescente e muitas vezes atrelado com a ineficiência dos sistemas de reutilização e reciclagem. Além disso, em uma sociedade de consumo que gera cada vez mais resíduos descartáveis, materiais que podem ser reutilizados ou recicláveis, um destaque, por exemplo, para os objetos de uso único descartáveis, como copos plásticos, e também produtos que são já pensados no seu design para que tenham uma obsolescência programada e percebida. Dentro desse contexto, no Brasil, surge em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010. A Política Nacional demorou um período de aproximadamente 20 anos de debate, e ela foi regulamentada pelo Decreto 7.404, também do mesmo ano, 2010. A política, ela traz consigo princípios, objetivos, que são norteadores de uma estratégia para o Brasil, que busca uma gestão integrada dos resíduos sólidos em direção a um modelo de sociedade sustentável. Para que se atinjam esses objetivos, são estabelecidos os instrumentos da política nacional. E um desses instrumentos é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O Plano Municipal é uma ferramenta de planejamento local que visa dar subsídio para a tomada de decisão, contendo um horizonte de 20 anos de planejamento e revisões periódicas até que se atinjam esses 20 anos. Além disso, o plano deve levar em conta as diversidades e singularidades regionais e particulares de cada município, o que vai apresentar dificuldades na sua elaboração e também na sua implementação. Bom, então o nosso objetivo nesse trabalho foi apresentar um panorama dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos nos municípios da UGRI 13, no estado de São Paulo, né? Assim como a gente buscou também avaliar a situação da gestão dos resíduos sólidos urbanos nesses municípios 10 anos depois da promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a nossa metodologia, a gente tem aqui um mapa de localização da UGRI, com os seus municípios, e aí, basicamente, a gente utilizou dois aspectos. O aspecto do planejamento, que ele foi contemplado pelo panorama dos planos municipais de resíduos, mais a análise de indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, no período de 2010, quando saiu a lei, a 2018, que é a pesquisa mais recente que a gente tem. Esse seria o aspecto da gestão. E aí, juntando esses dois aspectos, a gente teve, então, o status da gestão de resíduos na UGRI após 10 anos de PNRS. Bom, os resultados referentes ao planejamento nos indicam que, dos 34 municípios da UGRI 13, 76% possui plano municipal, 9% está em processo ainda de elaboração desses planos e 15% não tem plano municipal de gestão de resíduos sólidos. Se nós olharmos um evolutivo desse processo, é possível identificar em verde os que possuem, em vermelho os que não possuem, em amarelo os que estão em processo de elaboração e em cinza, quando não foi possível obter as informações, cada ano está referente a uma diferente fonte, e em 2020 a fonte do nosso trabalho atual
é possível ver uma tendência de crescimento de existência de planos, mas também é possível ver uma disparidade entre as diferentes fontes, o que é uma das discussões que nós já trazemos nesse trabalho. Então, em relação ao planejamento, é possível encontrar essa incompatibilidade dos dados em diferentes fontes. Então, no Brasil, ainda existem diferentes fontes falando sobre resíduos sólidos. Além disso, é possível que a gente identifique uma ação majoritariamente reativa dos municípios, respondendo a pressões, sejam elas pressões externas ou pressões até internas do próprio município. Além disso, ao longo do processo de pesquisa, para que a gente encontrasse quem tem e quem não tem PMGIRs dentro dos municípios, foi possível encontrar uma falha na publicização do planejamento municipal. Então, além disso, nós encontramos fragilidades nas transparências e também fragilidades nessa demonstração de contas, nessa prestação de contas dos setores públicos no Brasil. Além disso, em relação aos processos de revisão dos PMGIRs, 73% dos municípios estão atualmente com seus processos de revisão atrasados. A maior parte desses municípios tem revisões previstas de 4 anos e já estão atrasados nos seus processos de revisão. De todos os municípios identificados que precisam fazer a revisão, apenas Araraquara é o município que está atualmente em processo de revisão. Isso demonstra, todos esses dados demonstram para a gente uma baixa efetividade dos PMGIRs nos municípios, o que nos indica uma pouca articulação entre o planejamento e a prática, ou seja, uma baixa articulação entre a gestão integrada e o gerenciamento de resíduos sólidos nos municípios da UGRI 13. Bom, então falando um pouquinho agora da gestão, a gente selecionou alguns indicadores do SMIS para analisar 3 eixos. O primeiro deles é relativo aos recursos financeiros para a gestão de resíduos sólidos no município. A gente tem na UGRI que metade dos municípios, um pouco mais da metade, aliás, não realiza cobrança pelo serviço de gestão de resíduos sólidos. E 20% mais ou menos começaram essa cobrança depois que veio a política nacional. E a maior parte ainda dos que realizam a cobrança é via IPTU, o que pode ser uma fragilidade, já que esse recurso acaba indo para o caixa geral da prefeitura. Então a gente vê aí que metade dos municípios ainda não tem um recurso fixo destinado para a gestão de resíduos. O segundo aspecto é da universalização da coleta regular, que é a coleta indiferenciada, a coleta comum que a gente está acostumado. E aí a gente fez uma análise na questão da coleta urbana e rural. Na zona urbana, a gente observa índices de excelência, sendo que muitos municípios, mais da metade da UGRI, está em 100% de coleta na zona urbana há mais de 3 anos. E, além disso, os municípios estão, em sua maioria, acima da média nacional para esse indicador de coleta urbana, que é de 94% da área urbana, e da região sudeste também, que é de 95%. Agora, quando a gente analisa os dados, a diferença da coleta urbana para rural, a gente vê o desafio da universalização desse serviço. Isso porque os dados rurais, eles caem bastante, e é um princípio da Lei Nacional de Saneamento, a 11.445, que recentemente teve algumas alterações aí pela 14.026 de 2020, né, o novo marco de saneamento, mas a universalização continua sendo um princípio e também é um pilar dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que o Brasil é signatário, que não pode deixar ninguém para trás nesse processo. Então, a gente vê que a coleta de resíduos na zona rural ainda é um desafio. E o terceiro aspecto, então, é relativo à recuperação dos materiais recicláveis, e esses campos, eles costumam ter um baixo preenchimento pelos municípios. Então, por exemplo, relativo à recuperação de materiais recicláveis, a gente vê que de 16 municípios apenas que preencheram, 75%, o que representa 35% do total da UGRI, tem taxas acima da média nacional. Mas a média nacional é bastante baixa, uma recuperação de apenas 2% dos materiais reciclados.
Além disso, mais da metade dos municípios da UGRI tem oscilações significativas ao longo dessa série histórica que a gente analisou, entre 2010 e 2018. Ou então tem pontos atípicos no período, o que tem muito a ver com a questão do SNIS não ser auditado, ser uma fonte autodeclaratória de informações. Além disso, quando a gente olha os dados de massa recuperada por habitante, a gente tem que 32% dos municípios da UGRI estão acima da média regional do Sudeste, que é de 6,24 quilos de habitante ano de recicláveis recuperados. E nesse campo, apenas 15 municípios preencheram, que representam 44% da UGRI. Então, a gente vê que, com relação à coleta seletiva e reciclagem, poucos avanços foram alcançados. E aí, concluindo rapidamente, a gente tem que, no geral, a UGRI 13 tem um planejamento e gestão acima da média nacional, são melhores que o país de maneira geral. Mas a universalização ainda é um objetivo distante, especialmente quando a gente considera as populações mais vulneráveis, como as da zona rural, por exemplo. A questão da revisão dos planos mostra, então, uma inefetividade da implementação, que pode ter muitos planos de gaveta, né? Planos que não são colocados em prática, como o Túlio já comentou. Além disso, a fragilidade nas informações do SNIS mostra que o planejamento se dá sobre alicerces débeis, o que é ainda um obstáculo na gestão de resíduos. E a gente tem que os avanços tímidos, eles não acontecem apenas no município. Então, a gente tem questões mais profundas de governança, integração entre a legislação e a prática, assim como a articulação das esferas governamentais. E essas questões são fundamentais de serem enfrentadas para implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, é isso. Aqui tem nossas referências. Muito obrigada.